Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente segunda-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão aí na mídia desse empate do São Paulo diante do Corinthians na Neoquímica Arena neste domingo pela terceira rodada aí do Campeonato Paulista. Estou trazendo um corte com essas últimas informações e ainda aí sobre essa situação política do São Paulo após o impeachment de Casares. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Ontem, fora de casa, com o Corinthians, rapaz, do lado de lá do Muro Verde, eu não vi chuva. Aí você olha pro outro lado da história, Edgar Alencar, que surpresa, tá chovendo aí? Conta tudo sobre o noticiário do Tricolor, que ficou com esse gosto amargo ontem, depois desse empate com o Corinthians, né? Boa tarde. Te quebrou até quando você viu na imagem aqui, né, Vini? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Também surpreendeu. A gente também olhou aqui no vídeo. Meu amigo Léo Lepre, há poucos passos aqui, a alguns metros. Léo Lepre, né, nosso maratonista, talvez tenha encontrado ali uma cobertura. Aqui a garoinha virou chuva com vento, então vamos de guarda-chuva aqui para passar as informações do São Paulo. De fato, são as palavras, essa foi a expressão até do técnico Hernan Crespo, né? Uma sensação amarga. Ele falou que saiu lá do estádio do Corinthians com raiva pela circunstância. É claro que o empate fora de casa, um clássico, o torcedor poderia ter uma outra expectativa, mas o São Paulo vencia até os minutos finais, né? Fez um gol com Tapia e aí sofreu o empate no finalzinho com o gol do Breno Bidon. Por isso que treinador e jogadores saíram com essa sensação de frustração, né? De muito amargura, mas também tem a situação fora de campo, né? Inevitavelmente, os jogadores falaram sobre isso, porque também foram perguntados, que foi o primeiro jogo do São Paulo, né, Vini? Depois de tudo que aconteceu na última sexta-feira. Vamos lembrar que na sexta-feira à noite, o presidente do São Paulo foi destituído. Essa foi a decisão do Conselho Deliberativo, né? Por 188 votos, o Júlio Casares foi afastado imediatamente do cargo, tanto que o vice-presidente que assumiu imediatamente, o Harry Macis Júnior, até se apresentou ao elenco, teve uma mensagem rápida, como revelou o Lucas Moura ontem no estádio do Corinthians, e essa é a situação do São Paulo agora politicamente. Para a gente trazer aqui objetivamente para quem está acompanhando o Taon, qual que é o próximo passo então? O presidente do Conselho Deliberativo, o Alten Aires de Abreu Júnior, tem até 30 dias para marcar uma assembleia geral. E é nessa assembleia, e aí não só com o Conselho, mas com todos os sócios, pelo menos os adimplentes, é essa assembleia que vai decidir pela ratificação, pela confirmação desse impeachment ou não. Então o presidente ainda está nesse prazo, repito, ele tem até 30 dias para marcar, e aí essa assembleia vai definir se o Júlio Casares sai definitivamente do cargo ou não. Caso isso não aconteça, né? Aí o Júlio Casares retoma e segue seu mandato até o final do ano, senão o Harry Macis Júnior fica até o fim de 2026. Agora, a gente tem que trazer aqui uma possibilidade política, que é, nesse período, até que seja marcada essa assembleia, o Júlio Casares também tem a opção de uma renúncia. É claro que aqui, com muito cuidado e muito cautela, não estamos antecipando nada. Nossa produção até já consultou Júlio Casares sobre essa possibilidade. Nunca tivemos nenhuma informação explícita vindo dele ou dos seus advogados sobre essa intenção, mas aí, Vini, amigos, a gente fala disso olhando até para a própria história do São Paulo, né? Se a gente for até outubro de 2015, quando o presidente da época, Carlos Miguel Aydar, também viu seu nome envolvido em acusações, e quando ele perdeu sustentação política, a opção do presidente à época, do Aydar, foi pela renúncia, e essa é uma opção do Júlio Casares. Caso ele opte por fazer isso, a vantagem, se é que podemos falar em alguma vantagem, é que ele mantém os seus direitos políticos, ou seja, não fica inelegível por 10 anos, e também mantém o seu cargo, né, o seu posto no Conselho do São Paulo. Então o Casares pode fazer isso, é o que a gente ainda está acompanhando, mas o importante para trazer é que o próximo passo é esse. O processo normal é, em até 30 dias, a gente ter a Assembleia Geral, lembrando que 2026 também é ano de eleição, né, Vini? Independentemente do que acontecer, ao final do ano, São Paulo vai decidir o seu próximo presidente para o triênio 27-29. A gente não tem, né, Ed, a informação de que o Júlio Casares vai renunciar, mas a gente sabe, isso é uma apuração nossa, de que ele foi aconselhado por aliados, por pessoas próximas, de que a renúncia talvez fosse o melhor caminho, e é algo comum na história do São Paulo, né? Que ainda não é centenário, vai completar 100 anos em 2030 e que já teve 10 renúncias. O Júlio Casares poderia ser a 11ª renúncia. E, rapaz, essa história do Alisson tá rendendo no momento em que a chuva apertou. Fala rapidinho da possibilidade de saída do Alisson pra eu te liberar. O Crespo ontem rasgou o verbo no assunto Alisson indo pro Corinthians, né? É verdade, né? O torcedor tem acompanhado o Alisson, volante de 32 anos,
não vem sendo utilizado, sequer relacionado, né, pelo Crespo nas últimas partidas. E aí o torcedor estava acompanhando essa possibilidade de negociação com o rival Corinthians, mas envolvendo troca de jogadores. Então ontem o Crespo foi mais explícito, dizendo que, olha, realmente o Alisson, se não está com a cabeça no São Paulo, citou até o Jandrei, né, como um caso que, se não está tendo espaço ali, não tem problema nenhum que ele procure espaço em outro lugar. Mas pela fala do Crespo ontem, Vini, é que ficou praticamente descartada uma hipótese de troca, porque o Crespo disse, com todas as letras, né? Não, do Corinthians não preciso de ninguém. Vamos lembrar que o Alisson renovou seu contrato com o São Paulo no final de 2024, então ele tem contrato ativo com o São Paulo até o final de dezembro de 2027. Então, naturalmente, a primeira opção do São Paulo seria uma venda, uma troca em definitivo, uma venda, né, uma negociação em definitivo com compensação financeira. E o Corinthians agora, se tem interesse no jogador, que avalie uma melhor possibilidade, talvez até um empréstimo, mas aí sem aí envolver nomes de jogadores, mas é de fato uma negociação que no São Paulo ficou claro, não tem mais espaço. Vamos ver de que forma se Corinthians e São Paulo podem se acertar por esse volante que não vem sendo utilizado e, pelo visto, não será pelo Crespo. Chuva vai e volta, Vini, aqui tá tranquilo, vamos de guarda-chuva, o trabalho segue normalmente. Bom programa. Valeu, trabalho impecável como sempre. Edgar Alencar, bom trabalho para você, para toda a nossa equipe aí na Barra Funda. Vamos ver. Aí também tem esse sabor aí ruim, não é, Mendel? Porque seria a segunda vitória do São Paulo na casa do Corinthians, apesar de, como você contava aí, nos últimos 5 dias os resultados serem positivos para o torcedor do São Paulo, Mendel. É isso mesmo, seria um fechamento, né, desses 4 dias de fortes emoções do São Paulo. Hoje o 5º dia, né, mais um jogo da Copinha. Na quinta-feira da semana passada, o São Paulo muito pressionado, no dilúvio, ganhou do São Bernardo, no sufoco. Aí na sexta-feira a votação do Conselho Deliberativo, o afastamento do presidente Júlio Casares. No sábado, o novo presidente, o Arrim Assis Júnior, já se reunindo com o elenco. E aí no domingo, clássico contra o Corinthians, São Paulo vencendo até o finalzinho. Seria a segunda vitória do São Paulo na Neoquímica Arena, mas sofreu empate. Então fica esse gosto amargo para o São Paulo. Alguns pontos importantes. Primeiro, o Lucas, né? O Lucas, na entrevista depois do jogo, admitindo que não vive um bom momento há muito tempo. Pior temporada dele, segundo ele, 2025, da carreira, sofrendo muito com lesões, mas que agora está 100%, sem dores. Falta recuperar o ritmo de jogo e também a confiança. Outro ponto importante, o técnico Hernan Crespo variando o time, vinha jogando com 3 zagueiros, aí contra o São Bernardo linha de 4, contra o Corinthians novamente em linha de 4, mas mexendo no meio campo, uma nova formação. E outro ponto, o Danielzinho, que se encaixou muito bem no time do São Paulo, tanto contra o São Bernardo como no jogo contra o Corinthians, fez assistência para o gol do Tapia. O técnico Hernan Crespo deu uma boa entrevista coletiva depois do jogo, falou da questão política do São Paulo, falou que venceu a democracia nesse afastamento do Júlio Casares. Júlio Casares, que agora fica fora do São Paulo, espera o Conselho Deliberativo marcar aí a votação dos sócios para aprovar ou não o impeachment do presidente Júlio Casares, mas ele pode pedir a renúncia antes deste momento. Falou que agora a nova diretoria tem que ganhar credibilidade. Falou sobre o Alisson, que novamente não foi relacionado para o jogo nessa negociação com o Corinthians. O Hernan Crespo foi taxativo, disse que não quer nenhum jogador do Corinthians em troca, mas que se algum jogador está insatisfeito, eles facilitam a saída do jogador. São Paulo agora enfrenta a Portuguesa na próxima quarta-feira em casa, deve poupar jogadores. O Hernan Crespo tem feito um rodízio. O Arboleda, o Tapia, o Danielzinho foram titulares contra o São Bernardo, também contra o Corinthians. O Lucas também foi titular nessas 2 partidas, mas ele não joga no gramado sintético, pode jogar, porque no fim de semana tem clássico contra o Palmeiras, Bruno. Essa sequência do São Paulo. Obrigado, viu, Mendel? Obrigado também para a Lili. E a gente vai conversando então mais sobre esse Corinthians e São Paulo. Então, os resultados na Neoquímica Arena, só uma vitória do São Paulo, 12 vitórias do Corinthians. Eu vi os São Paulinos lamentando mais que os corintianos o empate. Porque até determinado momento a vitória ela estava mais próxima, né? O corintiano ainda carrega o ano passado. Mas como assim? Não, carrega a conquista da Copa do Brasil do ano passado. Eu não estava tão preocupado com esse início de ano. Mas é clássico, né? Dentro de casa, momento do São Paulo, o corintiano via como uma chance, exatamente, claro, uma chance até de, sei lá, colocar o rival numa pior crise do que já está, enfim. Para o São Paulo, antes, né? O jogo contra o São Bernardo era muito importante dentro do Morumbi, porque ali antecedia a própria questão da presidência do São Paulo, do impeachment.
mas acontece lá um resultado interessante. Dentro da Neoquímica também estava acontecendo. O segundo tempo foi muito ruim, dos dois times, assim. Então, o São Paulo estava segurando uma vitória importante, mas cedeu o empate. E nesse... Fala, Breler. Na boa, já é um absurdo ter jogo a essa altura quando as equipes deveriam estar fazendo pré-temporada. Ter clássico em janeiro tudo bem ali no começo ainda de temporada, mas a essa altura é um crime contra a rivalidade e contra o esporte, porque a expectativa do torcedor diante de um clássico, diante de um majestoso, é sempre alta, mas as equipes ainda não estão preparadas para entregar um clássico à altura ou com a intensidade que se deve jogar. Então, no segundo tempo, assim como aconteceu em Palmeiras e Santos, a rotação baixou, jogadores ainda estão com perna pesada, o São Paulo ali com o resultado na mão recua, especula mais. Então é muito difícil, né, analisar só sob uma ótica fria. Não, o São Paulo deixou escapar o resultado, ou o Corinthians deveria ter pressionado mais. Olha só, 18 de janeiro já rolou mas 2 clássicos no futebol paulista e a pressão já começa desse jeito. Então é preciso também colocar esse contexto e nesse contexto, ainda mais do São Paulo, numa semana em que teve aprovação de impeachment do presidente, uma pressão absurda no jogo contra o São Bernardo, jogado ali em chuva, campo pesado. O São Paulo conseguiu uma vitória e um empate fora de casa contra o seu maior rival, num estádio em que tem muita dificuldade de vencer. Só ganhou uma vez. Então, por tudo isso, para o São Paulo, apesar das circunstâncias de jogo, e eu entendo o sentimento de atleta ali, o cara, a gente poderia ter segurado mais num lance, mas o resultado foi bom para o São Paulo. E é uma resposta diferente depois da derrota para o Mirassol na estreia, né? Então, assim, acho que tem isso também, porque aquela derrota para o Mirassol parece que define o que seria o São Paulo nesse início de temporada. Porque a conversa do São Paulino era, vai ser rebaixado. Exatamente. Não era isso, Mário? Exatamente. Aí vem a vitória contra o São Bernardo. Parece que talvez um caminho um pouco menos pior na parte política agora, né? Afastando o Casares se de fato confirmar. E o empate contra um rival fora de casa. Porque quando tem a derrota, a preocupação do São Paulino é, se não ganhar do São Bernardo, ele vai ter esses clássicos pela frente. Vai jogar com o Corinthians, vai ter depois uma partida contra a Portuguesa, que tem a sua história também. Depois já tem outro jogo fora de casa contra o Palmeiras. Então, essa questão, nesse sentido, o São Paulino está mais aliviado. E não entrava nem na conta ali do mais racional, de que jogar contra o Mirassol fora de casa é muito difícil. Muito. Deve ser, né? Assim, na temporada mesmo o Mirassol mexendo tanto. Mas acho que passa também pelo Crespo ter entendido o momento, né? Porque contra o São Bernardo ele já muda o sistema. Ele já vai com um sistema de 4, uma linha de 4 atrás, já coloca outros jogadores. O Danielzinho tem se destacado, ele mexe no meio de campo, enfim. Acho que ele também precisou se adaptar para esportivamente o São Paulo não sentir o que acontece na parte da política. E desde o ano passado aí talvez um mérito dos jogadores, não é? De não largar, não desistir, porque o cenário administrativo político era o pior possível para o São Paulo. Como a gente cansou de falar no Corinthians também. E ali o Crespo, né, quando ele é questionado, ele devolve, né? Vocês querem falar de política ou de futebol? Tá bom, vou separar as coisas. Falo de política e sobre política ele disse, venceu a democracia, esperamos que o novo presidente construa uma relação de confiança. E é o que ele fala pode sobre dizer. Retomar uma credibilidade política, isso é muito importante, né? Então, porque há um vazio institucional no São Paulo, diante dessa pressão em cima do Casares ali, a diretoria já não tinha mais interlocução com o campo, existem os filtros, né? Muricy, o Rui Costa. E a esperança do torcedor são paulino é que o São Paulo repita exatamente o que o Corinthians fez no ano passado. Foi se blindar da crise no ano de impeachment de presidente, sai o Augusto Melo com toda aquela confusão. Verdade. O Corinthians conseguiu um Paulista e uma Copa do Brasil, mas isso é atípico, não é o normal. E ali, muito do Corinthians ter conseguido se deve à blindagem do Fabinho Soldado, a maneira como o Dorival chega e apazigua os ânimos. Quem será essa figura no São Paulo? Vai ser o Muricy? Aparentemente não. O Rui Costa, será que tem autonomia para isso? Então, o São Paulo está se apegando muito, né, ao aleatório nesse momento. Porque a gente, até para montagem de elenco, qual vai ser a dinâmica da nova diretoria? Vai querer abrir cofre para gastar de forma irresponsável ou vai seguir atento à oportunidade de mercado? Por tudo isso, é um cenário indefinido em que o São Paulo, o time, a comissão técnica e os jogadores
conseguiram dar uma resposta positiva numa semana muito turbulenta. Por isso eu valorizo o que o São Paulo acabou fazendo em Itaquera e o empate conquistado. Mas aí o Rafael Marques está com a gente aqui também. Rafa, bem-vindo, tá, ao Sport Center. É o seguinte, o Breiler falou disso que o Corinthians conseguiu no ano passado, que a gente de tantos problemas teve um sucesso esportivo enorme. É possível enxergar isso no São Paulo? Ele tem jogadores, tem, né, como o Corinthians teve no ano passado, com capacidade para fazer isso? Hoje não, né, Bruno? Um abração para você, bom retorno, um abração para o Breiler, para a Mari, um beijo, o fã de esporte também conectado com a gente aqui no Sport Center. De fato, hoje não dá para a gente ter esse tipo de observação. Na verdade, o São Paulo vai ter que se provar muito em campo. Estava ouvindo atentamente o que o Breiler falou. E em casos como o do São Paulo, o time em campo ele precisa jogar pelo futebol em si, pela instituição. E aí, normalmente, o trajeto a ser percorrido ao longo de uma temporada acaba sendo muito mais longo e muito mais tortuoso. Respondendo a sua pergunta, é lógico que analisando toda uma reformatação de elenco, São Paulo perdeu mais de 1/3 dos seus jogadores. Não sabemos qual vai ser o fôlego para contratações. Até agora, as reposições foram muito pontuais. O Danielzinho, por exemplo, ontem já deu check vestindo a camisa do São Paulo. Foi, para mim, o melhor jogador em campo no Clássico pelo lado do tricolor paulista contra o Corinthians. Então, acho que tem aí um potencial importante a ser explorado. Mas até que ponto ele vai ter regularidade? Ele vai conseguir se adaptar a um cenário que não é dele. Ele não viveu isso ano passado. Será que esse piano não é muito pesado para ele sozinho carregar? Precisa de mais gente chegando, oxigenando o ambiente, trazendo outras ideias, né, outras perspectivas. Analisando hoje, o correto é dizer que o São Paulo não tem como fazer o que o Corinthians fez no ano passado. Mas a gente sabe que o campo é soberano. Uma coisa eu preciso falar sobre o Crespo, analisando as suas ações e as suas declarações. Ele começa o ano de 26 muito mais consciente do que ele tem para trabalhar em campo, em termos de perfil de jogadores, de cultura do futebol brasileiro, e muito mais consciente também do que acontece fora de campo. E se o Crespo continuar tomando as decisões certas, a tendência é que isso suavize os iminentes problemas do São Paulo. Vou trazer aqui agora mais algumas informações aí desse próximo jogo do São Paulo, que vai ser contra a equipe da Portuguesa nesta quarta-feira, às 19h30, no Morumbi, com transmissão dos canais HBO Max. Como podemos ver aqui na imagem, a classificação do Campeonato Paulista, a equipe do São Paulo está na 10ª colocação, 3 jogos, somou 4 pontos. Já a Portuguesa é o 12º colocado, em 3 jogos, somente uma vitória e 2 derrotas na competição. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Portuguesa. Todos esses jogos foram pelo Campeonato Paulista, são 4 vitórias do São Paulo e 1 empate, ou seja, um retrospecto muito positivo para o São Paulo diante desse adversário. Enfim, jogo importantíssimo aí para o São Paulo, se quiser almejar uma classificação aí para a próxima fase do Campeonato Paulista, é o jogo mais fácil por enquanto, porque no final de semana vai encarar a equipe do Palmeiras fora de casa, depois tem a estreia no Brasileirão contra o Flamengo e no final de semana o clássico contra o Santos, ou seja, não tem jogo moleza, não tem jogo fácil. O jogo mais fácil desses próximos 4 jogos, o mais fácil é diante da equipe da Portuguesa. Vamos torcer para Crespo fazer um bom trabalho, apesar do espaço muito curto de tempo que ele vai ter de treinamento, e que os bastidores do clube se acalmem e que deixe o trabalho de campo fluir normalmente. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!